Muito boa noite. Então, você que está nos visitando, seja bem-vindo. Aqui é o canto, pode vir vindo, pastor Moisés. Nós temos sido o pastor Moisés da Igreja Batista Central Leste, em Manaus, esses dias, falando sobre esse tema aqui no aniversário da igreja, de 25 anos, outras reformas que precisamos. Agora, a gente teve uma conferência sobre reforma, chamada Raízes. A gente está tendo essa. Aí você deve falar assim, mas eu não aguento mais reforma. Aguenta, porque a APEC vai realizar uma conferência aqui nesse prédio, no dia 23 de novembro, com o Leandro Tarrataca. Então, não é um evento da igreja, mas a igreja vai ceder as instalações e você vai ouvir falar disso por aí, da conferência da APEC 2018. Então, sem delongas, vou passar aqui para o pastor Moisés. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Não sei se agora ficou melhor. Eu quero aproveitar desde já essa ocasião que me foi dada para agradecer à Igreja Batista Memorial pelo espaço que foi concedido para falar sobre esse assunto de tamanha relevância para a igreja, que é sobre os 500 anos da reforma, especificamente com uma delimitação que foi dada de que outras reformas de que nós precisamos. Se essa igreja ela passar pelos seus 25 anos sem fazer uma reflexão de que ela está completando 25 anos e ela não passar por uma reforma, eu diria que ela caminha para um fatídico fim. É necessário que todas as vezes que a gente chega a uma determinada idade, que nós tenhamos um tempo de reflexão muito sério para pensar o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. Se nós passarmos pelos 500 anos da reforma, dia 31 de outubro, porque você sabe que os 500 anos da reforma vai se dar no dia 31 de outubro, porque em 1517 foi o dia que Lutero afixou aquelas 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. E foi ali que marcou o início do que é chamado historicamente de Reforma Protestante. Se a igreja também não tiver um choque nesses 500 anos, nós estamos caminhando para um fim ou para uma situação trágica nos próximos anos. Sempre que nós passamos por uma idade muito importante, é preciso ter esse choque de avaliação, esse repensar, para reconstruir, para reformar, para refazer, para tomar formas. Eu conversando com um alemão, durante uma das palestras sobre reforma, ele disse que em alemão a palavra reforma significa olhar de uma outra forma. Olhar de uma outra forma. Ou seja, isso é mais que construir, isso é mais que reconstruir, isso é mais do que restaurar. Mas eu penso e analiso pelo que aconteceu na minha vida. Aos 30 anos eu tive um choque. 30 anos. Eu trabalhei muito na minha vida. Acabei de chegar à conclusão que trabalhamos na mesma empresa, eu e Jonilson. Mas aos 30 anos eu tive um choque na minha vida. Eu sentei na beira da cama que eu tinha, que eu não sei se eu podia chamar de cama, mas era um quadrado ou um retângulo que ocupava um espaço dentro da minha casa, que eu colocava alguma coisa que chamava de colchão. Dentro de um lugar que
que não se denominava casa. Denominava-se, naquele momento, em Manaus, um projeto social chamado Embrião. E eu olhei para minha esposa e aos 30 anos, a única coisa que eu fiz foi chorar, e chorei muito. E a minha esposa olhou e perguntou, por que você está chorando? E eu não conseguia dizer para ela a razão pela qual eu estava chorando. E as minhas filhas perguntaram, papai, por que o senhor está chorando? E eu não sabia como explicar para as minhas filhas porque eu estava chorando. Mas eu estava chorando porque eu queria oferecer muito mais para as minhas filhas e para a minha esposa, e eu não tinha oferecido nada daquilo que eu esperava oferecer para minha esposa e para minhas filhas aos 30 anos. Nós precisamos ter um choque de atitude. Todo homem precisa ter um choque de atitude. Senão ele vai chegar aos 50 anos, ele não vai ter esse choque. Ele vai chegar aos 60 e ele não vai ter esse choque. E aos 60 ele vai continuar se achando o cocotinha, o garotinho, o adolescente. Ele precisa ter um momento para ter esse choque. E geralmente esse choque só acontece quando a gente não tem perto de nós papai, mamãe, titia ou alguém que banque as nossas dívidas ou banque os nossos aperreios. Eu olhei para minha esposa e eu falei para ela, meu amor, isso aqui é um choque que eu estou passando, mas eu quero prometer para você e para as minhas filhas, que amanhã, a partir de amanhã, isso vai mudar. Eu vou me desdobrar, mas nós vamos ter tudo aquilo que nós podemos ter com a graça de Deus e com honestidade. E ela olhou para mim e ela me disse uma das frases que mais marcou a minha vida. Ela disse, eu acredito em tudo que você está dizendo. E eu sei que isso vai acontecer. E as minhas filhas estavam chorando, me abraçaram, e no dia seguinte eu estava tomando atitudes. Atitudes. Eu vou repetir essa palavra. Atitudes. Isso serve para a vida individual, isso serve para a vida organizacional, institucional. Isso serve para a igreja. Não adianta eu morrer de falar se essa igreja não tomar atitudes. Não adianta o pastor falar aqui, se essa igreja não tomar atitude. E essas atitudes, elas devem ser tomadas individualmente. E eu comecei a tomar atitude. O que é que eu queria? Primeiro eu partia de um princípio de que todas as coisas que pedimos, em nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Eu disse, eu quero isso para mim. Aí eu conversei com Deus, eu comecei a orar e ele disse, vá trabalhar. Trabalhar significa o quê? Atitude. Você está pensando o quê? Vem. Não, é trabalho. É ou não é, Joanilson? Quer ter? Trabalha. Aí eu orei a Deus, eu digo, eu ia de ônibus da aula, acordávamos cedo, 5 da manhã, saíamos, porque nós precisávamos chegar na escola exatamente 15 para as 7. Do contrário, nós recebíamos uma advertência ou um demérito. E eu cheguei com um amigo meu que era diretor da escola, e eu disse, vocês não podem adiantar um salário para eu dar entrada e comprar uma Brasília, um Fusquinha, alguma coisa assim? Ele disse, espera até o final do ano. No final do ano a gente vê ou pensa o que vai acontecer. Terminou o ano, o outro ano ele disse, final do ano eu te dou uma resposta. É muito chato isso. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar, eu quero que Deus vai me dar. E eu sonho com uma coisa. Eu sonhava, o meu sonho era ter uma Blazer. Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. Ele não vai dar para você aquilo que você não tem condições de manter. Entendeu? Deus não vai dar para você o que você não tem condições de manter. Eu estava quebrado, chorando, morando num casebre, num embrião e pedindo de Deus uma Blazer. E eu orava, Senhor,
Me dê uma Blazer, Senhor, me dê uma Blazer. E Deus não respondeu a minha oração. Eu fiquei muito triste, Marcos. E eu continuei orando, Senhor, me dê uma Blazer. Senhor, me dê uma Blazer. Deus conhece tudo que nós pedimos. E Ele compreende exatamente o que nós pedimos. E é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, conforme a sua boa vontade. Um dia eu estava descendo uma das ruas lá de Manaus, e eu olhei um carro encostado, e eu me apaixonei por aquele carro. Sabe o que é amor à primeira vista? Não tinha placa de venda. Eu fui lá e bati, perguntei, senhor, esse carro está à venda? O senhor não quer me vender esse carro? E o homem disse, moço, se você me der qualquer R$1.000, está fechado. R$1.000, 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 R$1.000. Eu falei, sério? Isso eu tinha. E eu comprei um carro por R$1.000. Adivinha que carro? Uma Blazilha. Deus não me deu uma Blazer porque eu não tinha condições de manter uma Blazer. Ele me deu uma Blazilha, uma Brasília. Aquela eu tinha condições de ter. Entendeu? Porque só o retrovisor da Blazer na época, se quebrasse, custava R$650. 650 o valor da época, mais ou menos. Deus disse, é isso aqui, Moisés, que você tem condições de manter. É isso aqui que eu vou te dar. E Ele me deu aquilo. E quando eu fui melhorando, Ele foi mudando. Ele foi melhorando, foi mudando, até chegar onde eu estou. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso se aconteceu na minha vida para eu chegar onde eu cheguei, porque houve um choque de realidade. Precisou haver esse choque de realidade. Eu estou com 25 anos, nós estamos com 25 anos, a Igreja Batista Memorial está fazendo 25 anos. Alto lá! O que é que eu estou fazendo pela igreja que me abraçou? 500 anos de reforma. O que a igreja está pensando? Que outras reformas, de que outras reformas precisamos? E é justamente isso que nós temos tratado aqui nesses dias. Mas eu não queria perder a linha de agradecimento. E eu queria também agradecer a cada um de vocês, porque hoje é meu último dia, entre aspas, com vocês. Amanhã eu estou viajando. Mas eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo carinho que foi dispensado a mim, pelo carinho que foi dispensado à minha esposa. Fomos muito bem tratados. Principalmente pelo pastor Marcos, pela Rose. Agradecer a eles pelo convite. Porque eu tenho certeza que provavelmente saiu de você esse convite. Foi provavelmente uma forma de dizer, Moisés me castigou levando em Manaus, eu vou castigá-lo trazendo em Rio Branco. E não foi castigo não, né, Marcos? Lá para você não, né? Depois a gente conversa, Marcos. E eu quero também agradecer aqui, como eu disse, eu agradeço a todos vocês, mas tem pessoas assim que se aproximaram mais de nós. Por exemplo, eu gostaria de agradecer a família do irmão Claudomir, né, que ele, a irmã Nazaré, a Gabi, e até a Duda, que estava no meio também, né, eles foram muito solícitos conosco. E deram todo o suporte durante todos esses dias que nós estamos aqui. Eu gostaria também de agradecer a Helenice, ao Fábio, nos levaram para fazer um lanche light lá, né, que tinha algumas coisas lights lá.
não era, Marcos? Algumas coisas. Pela Rai, e agradecer também pelo Luiz. O Luiz é a única pessoa que eu saio daqui levando queixa. Por quê? Porque é o homem que mais eu tive que ouvir. Cadê o Luiz? Tá por aí? O Luiz falou tanto, mas fala demais esse homem, que meus ouvidos estão... Tô brincando, Luiz. Luiz gosta da churrasqueira lá e o negócio dele é servir. Eu percebi que o dom dele é servir. Servir ali. E agradecer a esses dois. Eu quero agradecer também ao João Nilson pelas saídas para exercitar a comunhão junto com essa família tão amada. Ah, vocês foram ótimos durante esses dias. Muito obrigado a vocês. Mas nessa última noite eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 até o verso 47. Atos 42, versos 42 a 47. A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Quando eu leio esse texto, e eu analiso o assunto que me foi dado para abordar durante essa conferência, eu paro para refletir sobre quais são as principais queixas dos pastores, ou quais são as principais queixas das igrejas dos dias atuais. Você já parou para pensar quais são as principais queixas? Se elencarmos essas queixas, nós começaríamos assim. Eu já ouvi muitos pastores. Essas seriam as queixas. Número 1, a igreja não está crescendo. Não há crescimento nas igrejas. O que há nas igrejas é um processo rotativo. Saem uns, entram outros. Saem outros, entram uns. E como é que nós sentimos falta dessas pessoas? Nós sentimos falta dessas pessoas quando muitas vezes pegamos álbuns fotográficos, vou buscar um pouquinho mais atrás, e olhamos aquele álbum e falamos: gente, esse irmão aqui nunca mais eu vi na igreja. Opa, depois de quanto tempo isso? Ou então vai lá para o Facebook da vida, quando está bisbilhotando a vida de todo mundo, aí, gente, esse irmão aqui, ele saiu da igreja faz tempo. E agora que você percebeu. E essa queixa se perdura. A queixa de que
a igreja não está aquecendo. A igreja não cresce. Ou seja, o que está acontecendo? Uma outra queixa que nós ouvimos muito é: pastor, os membros de nossa igreja, e eu não visitei só a Igreja Batista Memorial, eu já andei por muitas igrejas. Pastor, o problema na nossa igreja é que os membros ou as pessoas dos ministérios não têm compromisso. Eu concordo que não tem compromisso. Muitas igrejas, os membros não têm compromisso. E o que é compromisso? Compromisso é ter um pacto com Deus ministerial de que você vai estar ali, chova, faça sol, você vai estar ali. Deixa eu só pedir um minutinho, gente, só um minutinho. Marcos, você me permite ser chato por uns minutos só, por favor. Eu falo rápido, eu sou breve, eu não prego mais de 30 minutos, eu não prego mais do que 40 minutos, eu sou breve. Mas se você levantar muito, eu prego, porque eu fico olhando para você. Então, eu vou lhe dar um conselho. Quando você vier para a igreja, você quer fazer o número 1, você faz antes. Você quer fazer o número 2, você faz antes. Me perdoe estar falando isso aqui na igreja dos outros, tá, Marcos? Por favor, na sua igreja. Mas eu preciso falar isso. Isso aqui é pessoal agora. Então, eu vou pedir que você segure por 30 minutos. Se tiver só, se for muito grave, levante-se do seu lugar. Por favor. Tá bom? Na minha igreja eu falaria diferente. A igreja que eu pastoreio seria diferente. Talvez eu não teria toda essa educação. Muito obrigado. Eu já sei que a minha esposa vai falar comigo depois que terminar esse culto. Vai dizer: Moisés, por que você faz isso na igreja dos outros? É para isso que Deus dá a mulheres, para chamar a atenção da gente depois. Mas, o que nós percebemos? Isso aqui ecoa. A igreja não tem compromisso. As pessoas da igreja não têm compromisso. Marcamos o ensaio e as pessoas faltam. Marcamos as coisas e as pessoas não aparecem. Isso é uma queixa aqui da Memorial? Pronto. Ou seja, isso é uma queixa das igrejas dos nossos dias. Uma outra queixa é: as pessoas não se envolvem. Há uma falta de envolvimento da igreja. As pessoas não se envolvem nos projetos. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque a igreja precisa entender que ela precisa se envolver nos projetos da igreja. Eu visitei uma igreja recentemente que os membros não fazem absolutamente nada. Tudo é terceirizado. Tudo é terceirizado. E eu visitei uma outra igreja que eu vi a coisa mais linda do mundo. Membros comprometidos e membros envolvidos. Qual era a diferença de uma igreja para essa outra igreja? A igreja terceirizada, vazia. A igreja que os membros comprometidos, eram comprometidos, lotada. Aí eu fui a um banheiro. Fui ao banheiro, quando eu cheguei ao banheiro, eu parei e tinha um velhinho na porta do banheiro, que velhinho solícito e educado. Ele estava limpando o banheiro, limpando, lustrando, limpando o vidro, e quando eu entrei, ele disse: boa noite, eu posso lhe dar um abraço? A minha primeira reação foi de medo. Que você vai entrar no banheiro masculino e um senhor pede para lhe dar um abraço. Aí eu já fiquei com medo, eu acho que eu vou voltar daqui mesmo. Aí eu digo: bem, como eu não tinha entrado no banheiro, eu disse: tudo bem. Aí eu abri meus braços para receber o abraço dele, né? E ele veio, Marcos, me deu um abraço. Que abraço! E aí eu o abracei também. Graças a Deus que não passou ninguém naquele momento por perto. Terminou de abraçar,
Aí eu olhei para ver se ele não ia me acompanhar para ver o que eu ia fazer no banheiro. Eu tinha uma pretensão. E aí você sabe que no número 1 ele fica exposto aqui, né? Então eu disse, bem, eu vou lá por onde está fechado. Eu abri a porta e fui. Por mais que eu quisesse o 1, eu fingi que eu fui para o 2. Aí eu saí dali. E quando eu saí, o pastor da igreja estava rindo. Lá em cima ele estava rindo. Eu falei, por que esse camarada está rindo? E aí ele disse, você recebeu um abraço quando você entrou no banheiro? Eu pensei que ninguém tinha visto. Eu disse, recebi. Você sabe quem foi que lhe abraçou? Eu fiquei com medo, Jonioso. Eu falei, não. Ele disse, aquele velhinho. Ele é o homem mais rico dessa cidade. Esse homem é o homem mais rico dessa cidade. O banheiro foi o lugar que ele escolheu para servir a Deus. O banheiro foi o lugar que ele escolheu para se envolver na obra de Deus, para ter compromisso na obra de Deus. E Moisés, quando ele escolheu esse lugar, o que ele falou para mim, até hoje, marca a minha vida. Eu falei, e o que foi que ele falou para você? Ele disse, pastor, eu quero o banheiro, porque eu quero abraçar cada pessoa que entrar naquele banheiro. Porque eu quero lembrar que cada pessoa que entrar naquele banheiro é como se eu estivesse servindo Jesus. E cada pessoa que eu abraçar, eu quero abraçar como se eu estivesse abraçando Jesus. Por isso que aquele banheiro era sempre limpo. Você sabe por que aquele banheiro era sempre limpo? Porque ele fazia as coisas como se ele estivesse fazendo para Jesus. Não tinha um respingo de xixi nos vasos. Tudo limpo, tudo perfeito. Esse homem, ele amava Jesus. Ele ama a sua igreja. Ele quer promover o crescimento da igreja. Ele tem compromisso. Ele se envolve. Mas há uma outra queixa de pastores. Quando os encontro, muitas vezes eles dizem, pastor, nossa igreja não quer saber de estudar a palavra de Deus. Se a gente convida para estudar a palavra de Deus, a igreja não vem. Mas convide a igreja para uma festa de aniversário, para o senhor ver. Convide a igreja para algum evento, para ver se não lota a igreja. Uma outra queixa que eu ouço é a queixa de que há uma falta de disposição para servir na igreja. As pessoas não querem servir. Quando se pergunta, quem pode vir pintar a igreja sábado? Cada um espera pelo outro. Cada outro espera pelo um. Não há disposição em dizer, eu quero. Eu quero. Eis-me aqui. Eu quero. Uma outra queixa é que há um desinteresse pela oração. As nossas igrejas não oram. As pessoas dizem, mas eu não preciso estar na igreja para orar. Mas pelo menos você ora na sua casa. As pessoas dizem que há uma falta de temor dentro das igrejas. A nossa geração, a nossa igreja, as nossas igrejas não estão temendo a Deus como antes temiam. Uma outra queixa é que há uma falta de sensibilidade em enxergar as necessidades dos irmãos. Você tem enxergado a necessidade das pessoas na igreja? Você sabe quem são as pessoas que mais enxergam as necessidades dos outros? São as pessoas que passam necessidades.
Deixa eu lhe contar uma história para provar exatamente o que eu estou falando para você. E para ensinar você que nós precisamos aprender muitas coisas. No momento que Deus me corrigiu, e eu tive um momento na minha vida, que eu não vou entrar nessa história. Eu tive um momento na minha vida que Deus me corrigiu. Um momento que eu estava passando por uma fase de orgulho tremendo. Eu tinha feito um concurso e já tinha tirado segundo lugar naquele concurso, e eu ia passar pela prova física, e no dia da prova física, Deus fez com que eu caísse do telhado. E quase eu morro. Porque havia uma parede de concreto, algo que dividia a casa, o lugar onde eu estava, e eu ia cair de coluna ali em cima. E houve um milagre de Deus naquele dia. Deus enviou algum anjo para me virar no ar. E eu caí de boca. Bati minha boca. Meu cérebro chacoalhou completamente. Talvez por isso até hoje eu tenho esses problemas. Eu não tenho problema não fico com medo de mim não. Estou perfeito. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu estava com o coração amargurado, revoltado, chateado com meu pastor por causa de tantas coisas que havia acontecido entre nós. Chateação com o pastor, problemas com o pastor, problemas com a igreja, problema com qualquer pessoa. Você precisa resolver. Mas o meu coração estava cheio de mágoa, cheio de amargura, cheio de rancor. Deus dizia, vá resolver o problema. E eu dizia, é Ele quem tem que vir aqui resolver. Quando eu caí desse lugar, você sabe quem foi a primeira pessoa que foi à minha casa? Você lembra, Vera? O nome dessa mulher se chamava Irmã Pará. Irmã Pará. Era uma analfabeta que sabia mais versículos do que qualquer um que está aqui nesse auditório. Irmã Pará. Mulher de oração. Sabe como ela começava a oração dela, seu Marcos? Pastor Marcos, ela começava assim: Pai Santo. Pai Santo do meu coração. Mulher, gente. Aquela mulher velhinha, ela foi me visitar. Chegou lá em casa, naquele embrião, e ela pediu licença, sentou na pontinha da cama, olhou para mim e disse: você sabe quem foi na igreja a primeira pessoa a pegar você no colo? Fui eu. Quando você veio com a sua mamãe, depois que a sua mãe, isso aqui não é palavrão, pariu você. É preciso falar isso, senão o pessoal pensa que é palavrão. Pariu você, eu na igreja eu peguei você no colo. E você sabe qual foi a minha oração por você? Eu coloquei diante de Deus e disse: Senhor, eu estou segurando um futuro servo teu. Aquela mulher falou aquilo, eu me senti tão aliviado. Aí ela disse: você sabe o que eu vim fazer hoje aqui com você? Eu vim trazer para você 10 reais. 10 alguma coisa naquela época. E ela tirou do bolso dela 10 reais. Acho que era 10 reais. 5, mais ou menos 5 reais. E ela disse: isso aqui foi o que eu pude tirar da minha aposentadoria para trazer para ajudar você. Eu falei: irmã, pare com isso. Eu é que tenho que dar para a senhora é uma aposentada? Não faça uma coisa dessa. Quando eu terminei de falar, a mulher disse para mim: cala-te! Meu Deus. Você é louco. Me tremi todinho. E ela disse: é por isso que tu estás na condição em que tu estás, quebrado.
e tu vais ficar pior. Eu disse, Jesus, puxa. Você precisa quebrar esse seu orgulho. Deixar de ser rancoroso, amargurado. Isso vai acabar com você. O que é que está corroendo a tua alma, menino? Eu falei, irmã, a senhora tem mais 5 aí? Quem foi que enxergou a minha necessidade? Uma pessoa que tinha tanta necessidade quanto eu. As nossas igrejas estão de olhos fechados. Veja bem, aquela mulher não enxergou somente a minha necessidade financeira. Aquela mulher não enxergou somente a necessidade física pela qual eu estava passando naquele momento, porque eu estava com todo o lado esquerdo quebrado. Eu tinha passado por uma cirurgia em que eu ia perder a minha mão esquerda. A Vera já tinha até autorizado o médico a amputar a minha mão sem eu saber. Essa é uma mágoa que eu guardo da Vera. E quando eu entrei naquele hospital, aquela junta médica, eu ouvi nitidamente um dos médicos dizer, não vai ser preciso. Eu agradeci a Deus e eu saí dali direto para uma enfermagem cheia de cobugol, espaços abertos, por onde entravam mosquitos, chama-se aqui carapanã também, por onde se entrava carapanã. Veio uma enfermeira e colocou em mim o soro de um lado. Fiquei ali, perna esticada, todo torto naquela cama. Numa noite em que eu olhava para o corredor, parecia um corredor da morte, sem fim, naquela enfermaria. E foi naquele dia que eu entendi que eu não era nada, eu pensava que eu era muita coisa, e Deus disse, é aqui que eu vou te colocar para você entender o que a irmã Pará falou para você. Você não é nada, nada, você depende de mim. Você pensa que é quem? Aí nesse dia Deus mandou um carapanã, para provar que um carapanã era mais do que eu. E ele veio justamente e me acertou aqui, onde estava as agulhas emperradas, aqui. E eu fiquei... E o carapanã, se eu tivesse uma lente de aumento, eu tenho certeza que ele estava sorrindo para mim. Deus me colocou ali para dizer, Moisés, você depende de outras pessoas e principalmente você depende de mim. E eu lembro que eu vi a figura da enfermeira e eu gritava, enfermeira, enfermeira. Eu sei que ela me ouvia, mas parecia que ela tinha feito um acordo com aquele carapanã. Ela foi embora no corredor e ela não veio me ajudar. Depois que ele ficou bem gordinho, ele tentou levantar voo, mas ele não conseguiu. Ele era apenas um instrumento de Deus para dizer, Moisés, você entende um princípio muito importante. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5b. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. O que somos, nós somos o que somos, porque Deus é o que é. Moisés, te conscientiza de uma coisa. Te conscientiza de algo. Você precisa passar pelo que você está passando
para aprender a sentir a necessidade do outro, ter a percepção da necessidade do outro, como aquela irmã teve de você. A percepção daquela irmã sobre você não foi somente física, ela percebeu que você estava doente emocionalmente. As nossas igrejas estão doentes, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E nós estamos continuando a nossa vida, e nós não olhamos para o nosso irmão, e percebemos que ele está doente, que ele está precisando de ajuda. Há um texto do livro de Salmos que chama a minha atenção, quando Davi, em um dos momentos de perseguição, ele diz: Senhor, olha Senhor, olha à minha direita, olha à minha esquerda, não há ninguém que se importe com a minha alma. Você sabe, as pessoas estão chegando nas nossas igrejas e estão dizendo: eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu olho para frente, eu olho para trás, e ninguém se importa com a minha alma. As pessoas não precisam chegar com você e dizer a você: eu estou passando por isso. Às vezes, inclusive, um dos nossos argumentos é: ora, querem que eu seja adivinho? Deus nos capacita para ter sensibilidade e perceber e dizer: Rose, eu acho que você está passando por alguma coisa. Eu posso ajudar você. Sabe qual é o nosso medo? É que a pessoa diga: eu estou precisando de dinheiro. Aí pronto, Rose, me esquece. Não. Rose, você está precisando de alguma coisa? Talvez a Rose não esteja precisando de dinheiro. Talvez ela esteja precisando apenas ser ouvida. Ela precisa desabafar. Isso é uma necessidade que a igreja tem desprezado. E se tem algo que nós precisamos retomar nas nossas igrejas, é essa sensibilidade. Mas nós temos outras queixas das igrejas. Os pastores chegam e dizem: pastor, as pessoas hoje não têm mais prazer em estar na casa de Deus como tinham antigamente. Nós temos essa queixa às vezes. Não sei como foi a juventude de vocês, mas a nossa juventude, quando se fazia qualquer coisa na igreja, nossos pais, principalmente a mãe da Vera, reclamava, porque muitas vezes chegávamos 2 horas, 3 horas, e era o pastor quem ia lá: Dona Nazaré, eu vim aqui dizer que até essa hora a Vera estava na igreja, e levava as pessoas, e a gente feliz de estar na igreja. Hoje as pessoas estão aqui na igreja, já estão loucos, terminou, vai embora. Vamos ornamentar a igreja. Cadê o prazer de estar na casa de Deus? Agora, como eu disse a você, como servo de Deus, eu ouço todas essas queixas, e eu chego à conclusão de que nós estamos diante de uma igreja, em pleno século 21, que está descaracterizada do modelo original que Jesus Cristo previu para a sua igreja. Nós estamos diante de uma igreja que está descaracterizada. É duro falar isso? É, mas é realidade. Estamos querendo fazer macro-reformas quando nós precisamos de reforma na nossa própria vida, nas nossas igrejas locais. E aí eu penso, se reforma significa formar de novo, se reforma significa reconstruir, se reforma significa corrigir, se reforma significa retificar, se reforma significa restaurar, se reforma significa fazer um movimento para trás, se reforma significa trazer algo à sua condição original. Então eu concluo, gente, que nós estamos diante de uma necessidade de reforma na igreja.
aí sim estamos diante de uma necessidade de reformas na igreja. Nós estamos precisando de reforma no sentido de fazer um movimento para trás. Nós estamos precisando de reforma no sentido de trazer a igreja para essa situação original dela. Nós estamos precisando de uma reforma que possa nos levar de volta ao Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que nos apresenta o modelo original da igreja que Jesus Cristo previu, quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisamos voltar para esse modelo. Precisamos resgatar esse modelo. Precisamos restaurar esse modelo. Porque precisamos de novas reformas ou de outras reformas. Se na verdade Deus está dizendo: não, você só precisa fazer um movimento para trás. Reformar o original que você perdeu. O original que você descaracterizou. E aí eu analiso esse texto e eu pergunto: quem é que fazia isso? Quem é que perseverava na doutrina dos apóstolos? Quem é que perseverava na comunhão? Quem é que perseverava no servir? Partir o pão. Quem é que perseverava nas orações? Quem é que fazia isso? A resposta diz que eram os primeiros crentes da igreja. Os primeiros crentes da igreja. Quem eram esses crentes? A resposta é simples. Esses crentes eram resultados da obediência dos apóstolos. Aquela ordem que foi dada por Jesus Cristo logo após a sua ressurreição. Esses crentes, eles eram frutos de 3 anos de intenso ministério de Jesus Cristo com os seus discípulos. Eles eram frutos desse ministério. 3 anos, Jesus Cristo ficou batendo na mesma tecla para eles. Jesus Cristo ficou dizendo: apóstolos, tudo o que vocês estão vendo, o que eu estou fazendo, tudo, tem a ver com amor. Mas esse amor, há 4 elementos que eu quero que quando essa igreja se organize, quando essa igreja, ela tome uma pulverização, quando essa igreja se formar, eu quero que vocês lembrem: palavra, comunhão, serviço e oração. Lembre disso. E ele saturou a mente dos seus discípulos. E quando esses discípulos foram para Jerusalém, que explodiu a conversão daquelas 3.000 pessoas, eles lembraram: opa, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus era muito prático. Jesus era muito prático. Esses primeiros crentes, eles estavam apenas reproduzindo aquilo que os discípulos aprenderam com Jesus. Aquilo que os discípulos aprenderam depois de passarem 3 anos de intensa convivência com Jesus. Eles aprenderam que o que sustenta uma igreja são 4 elementos. O que sustenta uma igreja são 4 elementos. E que esses 4 elementos, eles estão sustentados por causa de Cristo. E esses 4 elementos são palavra, comunhão, serviço e oração. Eu vou repetir para você: palavra, comunhão, serviço e oração. Quais são esses 4 elementos? Palavra, comunhão, serviço e oração. Se nós queremos uma igreja que produza impacto na sociedade como a igreja primitiva provocou, porque a palavra de Deus no livro de Atos diz que essa igreja que colocou esses 4 elementos como base, como pilares, essa igreja, ela agradou todo mundo, ela caiu na graça de todo mundo. Todo mundo ficou encantado com essa igreja, queria conhecer essa igreja.
Será que as pessoas estão querendo conhecer as nossas igrejas, gente? Vamos parar, se elas querem conhecer a nossa igreja. Permita-me, às vezes, pastor Marcos, me transpor e me tornar membro da Memorial para perguntar da Memorial como Memorial. Será que os nossos vizinhos querem ser membro da nossa igreja? Você sabe de uma coisa, eu tive com um pastor que ele falou algo para mim, ele disse: Moisés, a maioria dos membros da nossa igreja não são daqui, eles são de outros lugares. E ele falou com orgulho imenso, ele disse: pessoas vêm do outro lado da cidade, pessoas vêm de lugares tão longe, Moisés, para a nossa igreja. Eu falei: e onde está a comunidade? Ele disse: pouquíssimas pessoas são da nossa comunidade. E eu perguntei: mas por quê? Você sabe por que é mais fácil pessoas afastadas de vocês, afastadas de nós, conhecerem Jesus e entregarem suas vidas a Jesus? Porque aquelas que estão próximas a nós conhecem o nosso testemunho. E às vezes o testemunho da nossa igreja, da nossa comunidade, não é nada bom. Eu tive um trabalho muito duro na igreja que eu comecei a pastorear lá. Você sabe por quê? Permita-me contar mais uma história. A igreja era aberta, talvez como a sua era aberta, aqui não tinha paredes. As cadeiras eram cadeiras de ferro, aquelas, eram umas cadeiras de ferro que foram doadas para nós, né? Algumas cadeiras de ferro que foram doadas para nós. Cadeiras escolares que cortaram o braço. E um dia, um bêbado, um bebum, começou do lado do muro da igreja a gritar e ofender. E eu estava pregando. Uma irmã da igreja, braba, se levantou, pegou a cadeira e quebrou o bêbado. Quebrou. Ninguém da comunidade foi lá socorrer o bêbado, porque todo mundo tinha medo daquela mulher. Depois desse episódio, quantas pessoas da nossa comunidade quiseram frequentar a nossa igreja? Nenhum. Você sabe por quê? Porque eles tinham medo de serem quebrados, como o bêbado foi quebrado naquele dia. Ali ficou um testemunho, um exemplo, um modelo. E nós tivemos que fazer um resgate na nossa comunidade, para trazer essas pessoas para a comunidade, para mostrar para ela que aquilo ali era um elemento diferenciado dentro da nossa comunidade, que o resto amava. Aquela irmã, ela tinha sofrido de um ataque. Mas é esse exemplo que afugenta as pessoas do evangelho. Fui a uma outra igreja. O irmão do lado falou assim: eu nunca vou na sua igreja. Eu perguntei: mas por que você nunca vai na nossa igreja? Ele disse: porque o pastor anterior da igreja fez questão de 5 centímetros de terra. Cinco centímetros de terra. Gente, isso aí não dá nem na régua. Sabe o que tem afugentado as pessoas? O nosso testemunho. Se nós queremos uma igreja que produza impacto na sociedade como a igreja primitiva provocou, nós precisamos urgentemente
fazer uma reforma. Nós precisamos urgentemente resgatar o modelo do original da igreja de Cristo que foi perdida. Nós precisamos não somente resgatar esse modelo, nós precisamos preservar esse modelo, para que nós não precisemos de outras reformas. E qual é esse modelo? Esse modelo é palavra, esse modelo é comunhão, esse modelo é serviço, esse modelo é oração. Aí eu olho para esse texto do livro de Atos, e eu pergunto, qual é o resultado visível quando uma igreja se une em torno da preservação desses 4 elementos? Palavra, comunhão, serviço e oração. Qual é o resultado? O livro de Atos diz o que aconteceu nessa igreja. Olha o que aconteceu nessa igreja, e aqui, você lê depois o texto e eu vou sintetizar esse texto para você. Ele diz o que aconteceu nessa igreja. Ele mostra que essa igreja se tornou uma igreja temente a Deus. As pessoas temiam a Deus. Se nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja temente a Deus, palavra, comunhão, serviço, oração. Essa igreja se tornou uma igreja dinâmica. Essa igreja se tornou uma igreja proativa. Essa igreja se tornou uma igreja preocupada com o outro. Se tornou uma igreja sensível às necessidades. Se tornou uma igreja apaixonada por estar ali no templo para orar. Você já parou para pensar como está a situação de paixão dos nossos filhos? Você já percebeu que tem filhos de líderes da igreja, que vêm para a igreja, estão fisicamente na igreja, mas o coração deles, a vontade deles não é de estar ali. Eles estão sentados, mas estão aborrecidos por estar ali. Eles queriam mesmo estar na festinha dos amigos dele, mas infelizmente papai me trouxe para cá. A Ele a glória. Ai, meu Deus. Quando é que vai acabar essa? A Ele a glória. São filhos de líderes. Aí me vem uma coisa assim, que bate na cabeça. E outro dia eu falei isso para um pretenso pastor. Ele veio e disse, pastor, me prepare para ser pastor. Me prepare, pastor, para ser pastor. Eu falei, eu vou começar a preparar hoje. Ele falou, sério, pastor? Que horas? Eu disse, agora. Ele falou, sério, pastor? Eu disse, sério. Você quer ser pastor, não quer? Daqui a um mês eu vou começar a aula com você. Aula de conhecimento com você. Primeiro, eu quero ver mudanças nas suas atitudes com os seus filhos. Porque se o senhor não sabe governar bem a sua casa, o senhor não serve para o episcopado, você não serve para ser um pastor. Como assim? Ajeite sua família. A sua mulher me disse que o senhor anda brincando com ela, não é verdade? O senhor pensa que as coisas não chegam até mim? O senhor sabe aquela cobradora do seu trabalho que o senhor deu em cima dela? O seu filho. Você não tem conseguido trazer o seu filho para a igreja. O seu filho domina o senhor. E ele disse, então eu não tenho condições de ser pastor. Eu falei, tem muitas, mas Deus está dizendo para você, transforme-se. Porque você não adianta querer transformar a vida das pessoas se você é incapaz de transformar a sua vida e a vida da sua família. Reforma começa com você, reforma começa na sua família. Essa igreja que aprendeu isso com Jesus Cristo, ela se tornou uma igreja apaixonada por estar ali no templo. Ela se tornou uma igreja, a Bíblia diz, singela. Singela significa que ela tinha um coração voltado para Jesus Cristo. Ela não dividia o coração dela. Ela sabia o que era prioridade na vida dela. O texto diz que essa igreja louvava a Deus. E louvar não significa só cantar. Nós louvamos a Deus
principalmente com o nosso testemunho. Você louva a Deus com o seu testemunho? Eu lembro de um culto feito pelo Davi. Ele terminou de fazer e era um apelo em que ele convidava as pessoas a virem à frente. E quando ele convidou as pessoas a virem à frente, veio um irmão na frente chorando copiosamente, uma pessoa chorando copiosamente. E aí o Davi começou a pedir às pessoas: irmãos, venham aqui para você ajudar essas pessoas. E aí nesse momento todo mundo estava orando pelas almas que seriam ganhas para Jesus, de olhos fechados. E eu lembro que Davi chama alguém que estava sentado e diz: irmão, por favor, venha acompanhar esse irmão que está chegando aqui aos pés de Jesus. E aí aquele irmão levanta e ele vem até aquele que está arrependendo. E quando ele chega ao lado dele, o homem olha e diz: eu te conheço. E ele olha e diz: sério? De onde você me conhece? Todo feliz, de onde você me conhece? Crente na igreja é outra pessoa, né? É falso. De onde você me conhece? Ele diz: de onde? Essa semana você me mandou para muito longe no trânsito. Davi conta essa história. Eu estava lá. O que o indivíduo fez? Ele: irmãos, vamos para ali, vamos para ali. Retirou o irmão para um cantinho para conversar à parte. Deus, antes de ser um Deus de amor, Deus é um Deus de humor. Ele apronta com você. É por isso que a gente tem que cuidar do nosso testemunho. É por isso que eu ouço a Vera quando ela diz: amor, maneira no prédio, olha esse acelerador, fica freando em cima, olha o cachorro, olha o gato, cuida, não quer matar as pessoas. Você é um servo de Deus, você é um filho de Deus. É por isso que eu tenho que pensar nisso. Sabe por quê? Porque o mundo está de olho em mim. As pessoas estão de olhos bem abertos para a igreja. Elas estão de olhos abertos para o nosso testemunho. Elas estão de olhos abertos para o seu testemunho, para o meu testemunho. Como é que você tem agido no trânsito? Você tem sido um bom testemunho? Porque qualquer dia você pega alguém aqui nessa igreja que vai dizer: você quase me mata no trânsito. Nós louvamos a Deus através do nosso testemunho. Na universidade, como é o seu testemunho? No seu trabalho, como é o seu testemunho? A Bíblia diz que essa igreja, ela caiu nas graças de todo o povo, porque ela agia dessa maneira. Essa igreja é a igreja que não precisa de outras reformas. Que igreja mesmo? Que vive na palavra, que persevera na comunhão, que persevera no serviço e que está perguntando do pastor: pastor, quando é que vai mesmo começar a obra da piscina? Eu posso ir lá ajudar? Os pastores ficam chorando, Marcos. Irmão, tem alguém? Se não tem, manda alguém, por favor, pague alguém para ir lá. Nossa igreja, nós temos ensinado isso, Marcos. Graças. Como o grande desafio que nós estamos sofrendo agora, nós estamos começando um processo de reeducação nessa área. Nós estamos reeducando. Você falou uma palavra hoje muito chave. E permita-me estender, justamente porque a igreja está precisando disso. Nós estamos precisando reeducar espiritualmente as nossas igrejas. Eu vou lhe dar um exemplo hoje baseado no que você falou. É bom você ouvir todos esses exemplos até para você colocar em prática na sua casa. Um dia eu fiz um cafezão assim, na verdade era um almoço, mas eu fiz um almoço, eu pedi para todo mundo trazer o prato que melhor sabia fazer. Depois eu digo: é hoje que eu vou ensinar a educação para a igreja.
Aí eu disse, gente, eu vou orar. Depois da oração, você pode se dirigir e você pode fazer o seu prato. Orei, Marcos. Terminei a oração e liberei. Aí o primeiro pegou e fez um prato imenso. Eu falei, agora eu gostaria que todo mundo ouvisse, por favor, não saia da fila. Quem já pegou a comida? Uns 10 já tinham pego. Eu falei, agora nós vamos aprender um princípio das Sagradas Escrituras. Você vai servir o seu irmão. O prato que você tem na mão, você vai levar para o último da fila. E você vai ficar no lugar dele. Você precisava ver a tristeza das pessoas saindo. A igreja primitiva nos ensina isso. Isso é educação. Essa é a igreja de Jesus que não precisa de outras reformas. Aí você me pergunta, e pastor, e se a nossa igreja não fizer isso, o que vai acontecer? Você sabe o que aconteceu com as 7 igrejas da Ásia Menor? Elas desapareceram, Marcos. Acabaram. Aquelas igrejas não existem mais. E quando eu encontro o texto que se refere à igreja de Éfeso, uma igreja muito importante, o texto de Apocalipse capítulo 2, verso 4 a 5 diz assim: tenho porém contra você, igreja, que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês esqueceram da palavra, esqueceram da comunhão, esqueceram de servir, de amar servir, de se colocar e dizer, pastor, onde é que o senhor quer que eu sirva? Irmã Rose, vai ter oração? Onde é que vai ser oração? Vocês não querem mais nem saber de vir para a igreja? Vocês esqueceram do primeiro amor, mudaram as prioridades. Lembra-te, pois, de onde caíste. Choque de realidade. Onde foi que você caiu? O que fez você cair? E arrepende-te. É preciso haver arrependimento. E pratica as primeiras obras. Porque se você não fizer isso, brevemente eu virei a você. E eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal. Se você não se arrepender. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus justo. E Ele está nesse período em que nós estamos celebrando 25 anos de Igreja Batista Memorial. 500 anos de reforma. Ele está dizendo, nós não precisamos de outras reformas. Nós precisamos apenas voltar e refazer o modelo original. A reforma que nós precisamos não são outras. O modelo é esse aqui. Nós precisamos restaurar esse modelo. Que modelo? Palavra. E isso a igreja está fazendo. Comunhão. Eu espero, a igreja está fazendo muito, tenho visto isso. Serviço. Eu não sei se nós estamos deficitários nisso. Oração. Eu também não sei. Talvez nós precisemos apenas reformar um desses. Não sei qual. Talvez os 4. Não sei. Eu só sei de uma coisa. Deus está dizendo, tenha um choque de realidade. Porque a reforma começa a partir do indivíduo. A partir de cada um de nós. É você chegar em casa e perguntar, Senhor, palavra. Eu estou tendo um tempo na palavra. Todos os dias eu tenho sentado para estudar a tua palavra. Eu tenho me dedicado a estudar e praticar a tua palavra. Senhor, eu tenho procurado manter comunhão com os meus irmãos. Senhor, eu tenho procurado o pastor, a liderança da igreja, para me oferecer e dizer, onde eu posso servir? Como aquele velhinho que chegou e disse, eu quero o banheiro. Eu quero o banheiro. Eu quero servir no banheiro.
tem um choque de realidade em relação à nossa oração. Você sabe quando é que muitas vezes nós vamos ter um choque de realidade em relação à oração? É quando nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida e principalmente na nossa saúde. Aí nós começamos a orar muito. Pense nisso, de que outras reformas nós precisamos, nós não precisamos de outras. Nós precisamos reformar o original. E o original está aqui na palavra bem claramente. Dizer, volta. Reforma esse original. Palavra, comunhão, serviço e oração. Vamos repetir? Palavra, comunhão, serviço e oração. Tome uma atitude urgente. Quando eu sair daqui, procure seus líderes. Procure seu pastor e diga, Senhor, meu caro amigo, meu caro pastor, eu preciso reformar essa área aqui na minha vida. E eu espero que você, conjuntamente com toda essa igreja, seja uma igreja abençoada por Jesus. E eu vou prometer estar orando sempre pela Igreja Batista Memorial. Que Deus nos abençoe.